sobre a vida espiritual do congregado. E hoje nós estamos falando sobre a formação espiritual e humana que é própria do congregado mariano. Então, a nossa regra de vida ela é bem pródiga em nos dar esses rastros aí a respeito de como deve viver o congregado mariano, o que faz um congregado mariano, afinal de contas, meu Deus. E aqui a gente tira algumas definições que vêm da própria regra, né? Então, ela nos deixa clara que essa formação ela tem um objetivo na vida daquele que é chamado a fazer parte da congregação mariana. O objetivo dessa formação é descobrir e viver a vocação como batizado e como consagrado a Nossa Senhora. Semana passada nós ouvimos falar a questão da radicalidade, da vivência do batismo e etc., e hoje nós vamos falar sobre como formar o congregado mariano para que ele tenha essa vida espiritual e para que ele possa viver essa radicalidade, né, do seu batismo, e como consagrado a Nossa Senhora. Então, essas duas realidades que nós vimos na semana passada sobre a vida espiritual do congregado também faz parte da formação que é própria do congregado. Pois bem, como é que a gente, então, forma um congregado mariano? A nossa regra nos dá algumas dicas aí. Como formar um congregado mariano? O que deveria fazer parte da formação do congregado? O próprio título dessa formação deixa claro o seguinte, que a formação do congregado, ela não é uma formação meramente, vamos dizer assim, operativa no âmbito eclesiológico. Falei difícil, né? Não é só uma educação, uma formação operacional. Olha, você vai para a igreja e você vai fazer isso. É, sim, uma formação que ela trabalha em 360 graus na vida do congregado. Por isso que é dito, então, que a formação ela é espiritual, sim, mas também uma formação humana. Então, é uma formação que busca contemplar todos os âmbitos da vida do congregado mariano e não apenas restringir a uma realidade espiritual, mas também, e essa parte não pode ser suprimida de modo algum, que é a vivência, a vida, o dia a dia do congregado mariano, a sua vida na prática. Então, crescimento espiritual e humano. E ele se dá por meio de algumas ferramentas que são próprias do congregado, tradicionalmente, sempre foi assim na congregação mariana e segue sendo. Essa formação ela se dá por meio, principalmente, nos lista a regra de vida, a escuta da palavra de Deus e da igreja. Então, escutar a igreja, escutar a palavra de Deus e, por meio da nossa espiritualidade, com discernimento, nós possamos escutar de fato a palavra de Deus, não apenas aquela que consta na Bíblia, mas que nós possamos ter uma tal vida espiritual, uma intimidade com Deus, que nós possamos escutar a sua voz dizendo para nós hoje aquilo que nós devemos fazer. Já falei outras vezes, mas é lógico. A voz de Deus, a gente não escuta sempre, né? Deus descendo na nuvenzinha, Deus fazendo uma sarça ardente, Deus fazendo coisas sobrenaturais. Muitas vezes a vontade de Deus, a voz de Deus, ela se revela nas coisas cotidianas, nas pessoas, nos nossos superiores e na igreja. São coisas muito naturais, estão aqui no âmbito da naturalidade. Então, quando algum superior o aconselha, aí, de certa forma, está manifesta a vontade de Deus, porque o seu superior é querido por Deus, né? A igreja, ela manifesta a vontade de Deus, ela é a guardiã da palavra de Deus e sua legítima intérprete. Então, a escuta da palavra de Deus não é simplesmente a leitura da Bíblia. É sim a leitura da Bíblia, mas de uma forma mais profunda. É ouvir o que Deus tem para dizer a você hoje pelos meios mais ordinários, que é a meditação mesmo da palavra de Deus, da Bíblia, o discernimento, pedir a Deus para que se manifeste de alguma forma a sua vontade e a igreja mesmo, ela ordinariamente
ela é para nós aquela que é guardiã da palavra de Deus e aquela legítima intérprete. Então, por meio da igreja, nós escutamos a voz de Deus também. A nossa espiritualidade, ela também sugere uma vida bastante ativa de oração. É uma oração bastante peculiar, digamos assim. O congregado mariano, ele reza, e reza constantemente. O congregado mariano, ele é ativo na oração, ele reza enquanto faz. Ele não tem uma vida contemplativa, toda voltada à oração, porque é da natureza do laicato, que ele tem outras atribuições. Ele tem, sim, uma vida na igreja, mas ele tem a sua rotina pessoal, a sua vida familiar, a sua vida de trabalho, e a rotina de oração, que a regra de vida diz que é filial e constante, ela acaba se distribuindo ao longo do cotidiano do congregado, mas é uma oração constante. Então, o nosso manual devocionário, o manual da CM mesmo, ele nos sugere tantas e tão belas orações. Então, com base nelas, com base na oração mental, na meditação, no exame de consciência, nós, ainda que tendo que nos adaptar a todas as coisas às quais nós somos responsáveis pelo nosso estado de vida como leigos, nós também buscamos viver uma vida constante, filial e intensa de oração. Então, várias vezes ao dia eu vou parar, eu vou fazer a minha oração, vou sempre me lembrar de Deus. Quando eu for fazer algo, eu vou pedir a ajuda de Deus. Nunca se esquecer de Deus. Nunca esquecer que Deus tem algo a dizer para você e que Deus está contigo em todas as coisas que você faz. Isso é oração constante. E filial, no sentido de compreender que nós somos filhos de Deus, que nós somos consagrados a Nossa Senhora, nós a temos por mãe. Então, contar verdadeiramente com isso. Não considerar uma piedade distante, uma piedade simplesmente, olha, está despegada da minha vida. Não, a minha vida de oração e de piedade, ela está intrinsecamente ligada com a minha vida cotidiana, com aquilo que eu faço no meu dia a dia, com o meu trabalho, com a minha casa. Então, essa vida de oração, ela está fundida de forma inseparável com todas as realidades que permeiam o estado de vida do leigo. Uma outra ferramenta interessante para que o congregado busque ter para si, e que também é uma ferramenta muito tradicional dentro da congregação mariana, é a busca de um diretor espiritual. Nós sabemos que hoje em dia é difícil você encontrar um diretor espiritual, porque os sacerdotes, eles têm diversas atribuições. A maioria já não pode dedicar tanto tempo para dirigir individualmente as pessoas. Mas ainda é possível encontrar, sim, bons diretores espirituais, e não é uma busca que você precisa necessariamente parar no primeiro. Você pode buscar um diretor, tentar com um, ver se é aquilo, e a busca desse diretor espiritual é feita com base em afinidade, mas sim com um reconhecimento sincero a respeito do quão douto e do quão santo é aquele sacerdote. Ele pode ter as opiniões mais discordantes possíveis de você, mas a nota a se perceber no diretor espiritual é a sua santidade e o quão douto ele é, o quão capacitado ele é para fazer essa direção espiritual. E a outra ferramenta, que é uma ferramenta constante nossa, é a do discernimento. A nossa regra, ela nos coloca que esse discernimento, ele é a respeito dos talentos e dons e discernimento da situação social e histórica em que se vive. Então, mais uma vez, o discernimento é uma forma de rezar, é uma forma de buscar ouvir a voz de Deus nas coisas ordinárias, na sua vida, e ela é também essa ferramenta que o congregado ele acorre sempre, discernir aquilo que eu tenho
a oferecer, os meus dons, os meus talentos, em que posso colaborar com a congregação, com a igreja, e o discernimento acerca da realidade que nos envolve. Então, a gente não pode ficar viajando na maionese. O congregado mariano, ele olha a realidade onde ele se encontra. E essa que está aí a grande graça, né? De você ter diversas formas de congregação mariana nas mais diversas paróquias, e em outros lugares ainda, espalhados por todo o Brasil. Cada congregação, ela está num lugar eclesial, numa realidade bastante específica, e ali a congregação e seus congregados são chamados a servir dentro dessa realidade, e não numa outra realidade criada pela sua mente, em que você se refugie. A realidade, e aí recapitulando o que nós já falamos a respeito da regra, a regra nos lembra que o congregado ele deve pensar na igreja num sentido de diocese, de igreja particular. E a gente pode, por extensão, dizer que o congregado ele pensa no lugar onde ele está, na paróquia onde ele está. Lógico, colaborando à medida do possível com a maior amplitude, mas nunca negligenciando essa realidade muito particular e local, onde ele é chamado a ser cristão, a ser congregado mariano, a ser igreja. Então, isso é sempre algo a se corrigir a rota. Será que o meu discernimento ele está sendo sempre feito com base na realidade ou é numa ideia criada pela minha mente? Sempre um cuidado a se tomar na nossa vida espiritual e na nossa vida apostólica, no nosso crescimento humano. O que eu estou cultivando nesses aspectos diz respeito à minha realidade, diz respeito à família com a qual eu convivo, a casa onde eu vivo, a paróquia que eu frequento, os meus irmãos congregados. O nosso discernimento é muito focado na realidade. Então, assim, às vezes tem gente que acaba se desviando porque a imaginação é muito fértil e a pessoa acha que o mundo ideal é o mundo das cruzadas, é o mundo, né, de outra situação que não diz respeito a ela. A pessoa acaba viajando na maionese. O congregado, ele tem um pé no chão. O congregado, ele é muito fincado na realidade, porque ele sabe que é a partir da realidade em que ele vive é que ele vai ser capaz de discernir o que ele deve fazer. Ela nunca é despegada desse cotidiano. O meu discernimento ele vai dizer respeito às coisas muito táteis do meu dia a dia. O relacionamento pessoal que eu tenho para com as pessoas, as necessidades da minha igreja, as necessidades da minha família, a dedicação que eu devo ao meu trabalho, coisas muito táteis. E é lógico, a gente tem que ter um olhar amplo, não pode ser tacanho, mas nunca perdendo de vista que eu sou congregado aqui e agora. Eu sou congregado aqui em Santos. José Renato é congregado em Curitiba, né? Janaína agora é congregada da Anunciação em Santo André, e assim por diante. Você é congregado onde você está na sua realidade. Nunca esqueça disso. Não crie um simulacro da realidade, tente ser congregado nessa realidade. Seja congregado onde você está na realidade. Um ponto importante a se notar é que deve haver sempre um cuidado para que a sua vida e a sua fé, a sua vivência na fé, a sua vivência de igreja, ela não se torne uma duplicidade. O congregado não vive uma vida dupla. O congregado, ele é um grande defensor da fé, ele é um bom católico, ele auxilia a igreja nas suas necessidades, mas não existe uma chave que vira. Ele fala assim, bom, então na igreja eu ajudo, na igreja eu sou bom católico, para as pessoas da igreja pela frente eu sou bonzinho, agora minha vida particular cuido eu e não interessa o que eu faço. Não, o congregado, ele é íntegro, ele é um apenas,
né, nos seus diversos aspectos da vida. Tem gente que sai da igreja, virou uma chavinha, bicho, nem parece até ateu, né? O congregado, ele não vive essa vida dupla. O congregado é um mesmo, onde quer que ele se encontre. E ele deve buscar ser onde ele se encontre. Um bom cristão, uma pessoa reta, uma pessoa que vive conforme a moral cristã, uma pessoa que busque ser de conduta irrepreensível e libada, né? Esse é o ideal do congregado mariano. Então, onde estiver. Antigamente era mais comum se encontrar os congregados usando paletó, e isso no cotidiano. As pessoas antigamente não saíam nem de casa sem paletó. Era até desrespeitoso alguém sair em mangas de camisa, né? Era uma coisa estranha. As pessoas saíam de casa de paletó, né, os homens. E eles sempre colocavam o distintivo na lapela do paletó, como nós até hoje usamos. Aqui a gente usa menos paletó do que antigamente se usava. E era dito que o congregado ele não poderia entrar em locais onde o distintivo não fosse bem-vindo. Então, de tal modo, a vida do congregado deve ser íntegra, que assim como ele é um grande defensor da fé, assim como ele busca ser reto no seu agir como um todo, no seu falar, nas suas escolhas, dentro da igreja, ele assim o faz em todas as realidades. Ele deve buscar ser íntegro, um apenas, onde quer que se encontre. Então, a regra mesmo, ela fala dessa união entre a fé e a vida, nos mais diversos aspectos. É só assim que existe uma conversão verdadeira. Conversão é no caminho da santidade. A santidade é perfeição. E essa perfeição, ela tange os mais diversos aspectos da vida. Como eu falo, eu posso me tornar mais perfeito nisso. Como me visto, qual a minha postura, o meu pensar, o meu trabalhar, o meu dormir, como eu me porto, tudo isso é passível de tornar-se mais e mais perfeito. Então, o congregado, em todos os aspectos, sem exceção nenhuma, ele vai buscar aperfeiçoar-se, tornar-se perfeito em tudo aquilo que ele faz. Logicamente, como nós em outras oportunidades também vimos, considerando a própria miséria, considerando quão pequeno, né, o quão pecador ele é, mas com um esforço próprio do congregado, que é um esforço heróico para viver a perfeição cristã em todos os âmbitos de sua vida, e não apenas num ou outro. Eu tenho, a minha vida de oração é perfeita, mas o resto fica a desejar. Não, olha só, eu arrumo tudo direitinho em minha casa, mas eu não preciso ir na igreja. Não, o congregado ele busca aperfeiçoar-se como um todo, e daí que esse crescimento, essa formação, ela é uma formação espiritual, mas também humana, né? Então, agora a regra nos lista alguns momentos que são importantes na vida espiritual do congregado. A regra da primeira importância da vida espiritual do congregado, as reuniões ordinárias. Então, a regra ainda não se obrigue sob pecado, isso é muito claro, né? Você não está pecando se deixar de seguir a regra, mas enquanto congregado, se você não frequenta as reuniões com regularidade, você é um congregado bem capenga. Não que isso seja pecado, não é pecado, mas você é um congregado capenga. Frequentar as formações contidas nas reuniões. Então, esse momento que nós temos de reflexão, de formação, isso é um momento importante, segundo a nossa regra, da vida espiritual da congregação. Porque a formação que existe na reunião, ela é como que um ajuste. É sempre um momento para se ajustar. Não é uma palestra. A nossa formação não é uma palestra. É um momento em que o instrutor fala ao coração dos congregados e esses corações, então, eles reagem. Eles devem se inflamar da vontade, do desejo de encontrar essa perfeição.
Então, quando a gente fala um tema, não é assim, ai, que curioso que está sendo falado, deixa eu tomar nota, eu vou guardar no caderno. Não, o esforço deve ser para se ouvir, abrir o seu coração e ali, onde o Senhor provocar, porque aqui não é um instrutor, não é uma pessoa que está fazendo o trabalho. Aqui, nós, antes das reuniões, invocamos sempre o Espírito Santo. Então, a gente entende que, nesse momento, o nosso coração ele deve se abrir para que o Senhor haja nos corações e sempre aí pela voz de um de seus servos inúteis. Né? O instrutor, por melhor que seja, é apenas um servo inútil. É aquele que é o meio pelo qual o Senhor deve usar, algumas vezes durante essa formação, para tocar os corações dos congregados. E eles pensam assim: puxa, isso diz respeito a mim. Nisso eu preciso melhorar. Nisso eu preciso me corrigir. Preciso correr atrás desse prejuízo, preciso repor, preciso melhorar. Então, a formação ela é muito importante nas reuniões. Antigamente, as formações de reunião de congregação, elas eram chamadas de práticas e, geralmente, quem fazia essas formações era o padre diretor. Logicamente, com tempo muito exíguo, essas formações elas não ultrapassavam quase nunca o tempo de 15 minutos, 10 a 15 minutos. Hoje, nós, leigos, né, que assumimos esse papel, na ausência dos sacerdotes, a gente vê como de extrema importância que nós nos atenhamos a temas e tratemos de forma até mais profunda. Então, as reuniões da congregação têm mais ou menos 1 e meia de formação. E esse é o momento, então, para que a gente se ajuste. Vamos ouvir o que está sendo dito. Geralmente não é nada da voz da cabeça de ninguém, a gente vai em documentos, vai em livros, vai na regra, e a gente traz algo que vai tocar no seu coração, e você deve fazer para si mesmo o compromisso, porque ninguém vai te cobrar, o compromisso de ter ouvido, algo tocou seu coração, e nisso aqui eu vou buscar me aperfeiçoar, vou buscar a minha melhoria de vida. Existem outros momentos que são de importância na vida espiritual do congregado, que são citados na regra de vida. Os dias de recolhimento são muito importantes. Em alguns lugares é feito com bastante frequência o dia de recolhimento, que se trata justamente de uma tarde ou de um dia inteiro em que os congregados se reúnem para fazer alguns exercícios espirituais. Nós costumamos fazer apenas o nosso retiro anual, não é um dia de recolhimento. O nosso retiro é feito na modalidade de retiro aberto, que é aquele em que a pessoa vai até o local do retiro, passa o dia, volta para casa no fim do dia e no dia seguinte retorna. Isso é um retiro aberto e não um dia de recolhimento. Um dia de recolhimento seria um dia apenas em que os congregados vão a um determinado lugar para fazer alguns exercícios espirituais e encerra-se no mesmo dia. E é lógico, uma das coisas que são a cereja do bolo na vida do congregado mariano, que busca viver a espiritualidade inaciana no seu cotidiano, ela é o motor da vida espiritual do congregado. Para coroar tudo isso, a gente deve frequentar os exercícios espirituais, os retiros, com regularidade também. Antigamente se falava, tinha um adágio nas congregações marianas, que falavam assim: ou retiro ou retire-se. De tal modo que era importante, e até hoje é importante, a frequência, a assiduidade nos retiros anuais dos exercícios espirituais da congregação mariana. Em muitas congregações essa prática se perdeu, mas graças a Deus nós temos trabalhado, de modo particular aqui no estado de São Paulo, e nós temos visto resultado de melhoria nessa busca pela frequência nos exercícios espirituais, muitos lugares começando a promover os próprios exercícios, e isso nós já vimos incansáveis vezes a importância da manutenção dos exercícios espirituais, da espiritualidade nascendo na vida do congregado. Então, o retiro é de suma importância. E existem outras modalidades, né? Existem possibilidades várias, como cursos, como as sessões de apostolado, como as academias,
como o programa de formação de aspirantes e candidatos, que é justamente o que nós estamos fazendo agora, que a própria regra está falando, né? Olha, momentos importantes da vida espiritual, programa de formação de aspirantes e candidatos. Aqui estamos. Todo congregado é livre até para fazer uma, como é que se diz? Para recapitular, para se reciclar, em dado momento, alguém que seja congregado há muito tempo, pode novamente rever essas instruções básicas. E cada vez que vem na sua mente coisas novas. Na congregação mariana é assim, nós falamos bastante a respeito disso, como existe uma reiteração nas coisas da congregação mariana, como com frequência nós ouvimos algumas coisas que são importantes para o nosso crescimento espiritual, reiteradas vezes. Então, não há problema em se reiterar a formação básica, mesmo que você seja congregado há 10 anos, 20 anos, você pode voltar para o básico para relembrar, né? Então, a regra nos coloca como um momento importante dessa vida espiritual participar desse programa de formação de aspirantes e candidatos. A formação para a vida interior do congregado inclui algumas coisas. Como é que se forma a vida interior do congregado? Participando da vida litúrgica da igreja, frequentando os sacramentos, buscando compreender de forma profunda o significado do sentido dos sacramentos, não apenas por um mero acúmulo de conhecimento, mas de modo a compreender de forma profunda e poder, desses sacramentos, absorver as graças, né, ter uma maior compreensão para vivenciar de forma mais perfeita a participação nos sacramentos. A vida de oração pessoal, alimentada pela palavra de Deus, como já dito, a prática das orações vocais e dos exercícios de piedade eucarística e mariana. Então, a fidelidade nessas orações cotidianas, buscar sempre fazer a oração da manhã, buscar fazer a oração da noite, fazer o exame de consciência todas as noites, mesmo que seja 5 minutos, caindo de sono. Não espera cair de sono também para fazer o exame de consciência, que não sai nada que preste. Mas buscar fazer o exame de consciência, fazer um ato de contrição, buscar ter pontos de contato com Deus ao longo do dia. Dá para rezar o Ângelus, reza o Ângelus. Dá para rezar o terço, que é vivamente recomendado que o congregado reze o terço todos os dias. Se der para rezar todos os dias, reze o terço todos os dias. Faça suas orações antes e depois de comer, antes de sair da sua casa, depois que volta, antes de algum momento importante e decisivo, antes de tomar alguma decisão. Sempre que lembrar de Deus, faça uma jaculatória, recheie o seu dia com esses hábitos de oração, oração vocal, de devoção, devoção eucarística, devoção a Nossa Senhora. Outra coisa que nos indica a regra de vida a respeito da formação para a vida interior é o conhecimento das diferentes escolas de espiritualidade mais tradicionais da igreja. Então, conhecer, sim, o exercício espiritual de Santo Inácio, a nossa espiritualidade, dominar isso, usar como ferramenta de vida, mas buscar também conhecer quais são outras espiritualidades ricas que estão nesse florilégio que é a igreja, quanta riqueza espiritual, quantos exemplos nós podemos ter para nós de vida de oração. Mesmo aquelas mais contemplativas, ali nos beneditinos eu consigo dali tirar algo, conhecer aquilo e aproveitar algo para a minha vida. Consigo conhecer os diversos carismas da igreja, quais são as características das espiritualidades, as espiritualidades que são vividas nas ordens religiosas, nas diferentes associações da igreja, buscar conhecer, estudar, para isso é estudo, você vai conhecer, vai estudar, e dali você vai tirar algo que seja bom. Isso não significa um enfraquecimento da espiritualidade naciana, que deve ser pujante no congregado, mas de um enriquecimento ainda maior. O hábito de fazer a leitura espiritual, buscar o exemplo dos santos. Pegue uma biografia, nem que você leia 10 páginas por dia, 5 páginas por dia, 1 página por dia, se você ler,
você já não está parado, né? Se você lê uma página por dia, em um ano você leu 365 páginas de um exemplo dos santos, de um texto de piedade, do catecismo, né? Então, fazer essa leitura de cunho espiritual, sobretudo da vida dos santos, de autores que sejam recomendados pela igreja, autores mais consagrados, né? E por último, e aí mais uma reiteração da nossa regra, o discernimento espiritual, que é essa busca que faz com que a gente tenha nas nossas ações, a segurança de que nós estamos agindo conforme aquilo que Deus deseja para nós. Não sendo presunçoso, mas com a tranquilidade de consciência de que eu fiz tudo o que era possível para buscar ouvir a voz de Deus. Eventualmente ele se manifesta nas coisas, ele pode se manifestar de forma sobrenatural também, mas é necessário que eu busque esse discernimento, eu me esforce para tentar compreender o que Deus quer de mim. Então, a regra nos coloca como coisa importante o discernimento espiritual, de modo que nos leve à pureza da consciência e à descoberta daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Outro aspecto importante da formação. Nós vimos agora a formação da vida interior e agora a formação doutrinária. Que tipo de formação doutrinária o congregado deve buscar ter? Os fundamentos da doutrina da igreja e a natureza de sua fé. Isso daí você vai encontrar estudando catecismo, como nós fazemos com frequência, né? Os artigos do credo, isso também está constante no catecismo. Os preceitos da moral católica, para justamente a gente conhecer o que é a moral católica, quais são os valores para a vida do cristão, que são aqueles desejados por Deus, e conhecendo isso, nós consigamos viver. A leitura em espírito de fé da Bíblia, o conhecimento da história da igreja, tentar conhecer de forma mais profunda os dogmas, as motivações para suas proclamações, quais são, de modo particular, os dogmas de Nossa Senhora, nós devemos buscar compreender. Isso aqui não é uma mera decoreba. Ah, quais são os dogmas de Nossa Senhora? Você não precisa decorar e narrar. Olha, aqui eu sei. Não, isso é toque protestante. É ler, compreender, estudar e buscar absorver. Não é necessário que você precise formular todas essas coisas. Olha, repita os dogmas e... Não, mas que você compreenda. Tenha um espírito de abertura para aprender aquilo e para aceitar aquelas realidades. E isso, naturalmente, você vai viver, né? Os dogmas, eles não são feitos para que você viva travado, né? Mas para que você compreenda aquilo que a igreja acredita e que a igreja espera que todo cristão acredite. Então, é para isso que tem os dogmas. Os dogmas são as confirmações das realidades da nossa fé. A natureza do que é o verdadeiro ecumenismo, o ecumenismo sadio, não uma prostituição da própria fé em prol de um diálogo vazio, mas o verdadeiro ecumenismo definido pelo catecismo, que é aquele que faz com que todas as pessoas crie-se uma convergência e todas elas sejam direcionadas ao Cristo e à verdadeira igreja. Os pontos que são controversos com as outras confissões cristãs, que a gente conheça a história das cisões que houveram na igreja, a origem das igrejas protestantes, as diferenças doutrinais que existem entre nós católicos e os protestantes, os ortodoxos, essas sutilezas. Isso faz com que a gente se esclareça ainda mais. Poxa, eu creio naquilo que a igreja me transmitiu, eu preciso conhecer, né? Se eventualmente eu não conhecer, porque esse é o processo, antes de conhecer eu devo aceitar aquilo como verdade,
e falar assim, Senhor, me ajude a aprender essas coisas, porque eu sou pequeno, sou ignorante. Quantas e quantas verdades, quantos dogmas, quantos pontos da nossa doutrina nós somos verdadeiros ignorantes? Mas a primeira atitude é aquela de aceitar as coisas que a igreja nos oferece como verdade e depois ir buscar os motivos pelos quais eu creio que essas coisas são realidade. Aí também inclui-se a doutrina social da igreja e a vida pastoral. Isso deve ser estudado. Quais são os métodos de trabalho pastoral? Como é que eu, como congregado, eu vou agir na vida pastoral? Isso é, em todo o trabalho da igreja. Como é que eu vou me inserir nisso? Eu devo aprender, eu devo conhecer e praticar esses métodos de trabalho pastoral. Também a regra nos fala sobre a questão do crescimento dos valores humanos, né? O crescimento do campo dos valores humanos, e aí isso inclui essas outras realidades que estão fora da vida, do âmbito da paróquia, da vida da igreja, que é a profissão, como eu vivo o meu trabalho. Então, o congregado deve se esforçar, quer dizer, fala assim, olha só, eu sou congregado, o que você faz na congregação? Eu aprendo a rezar. Sim, mas você deve se esforçar para se tornar o melhor profissional, você deve se esforçar para ser melhor na sua família, você deve se esforçar para ser melhor cidadão no seu país, né? E cultivar todas as virtudes que elas são próprias do convívio social. E a regra de vida nos lista a honradez, o amor à justiça, a sinceridade, a amabilidade, a fortaleza de ânimo e o sentido de responsabilidade. São valores humanos. Nem tudo isso diz respeito à vida da igreja, à vida da paróquia, mas daquela outra parte da vida que faz com que se complete esses 360 graus da nossa vida. Então, tudo isso nós devemos nos preocupar. Eu devo me preocupar como congregado mariano em me tornar um profissional melhor. Como congregado, eu devo me preocupar em me encontrar, compreender as necessidades da minha família de uma forma melhor. Eu devo ser um melhor cidadão como congregado mariano e eu devo cultivar todo esse tipo de virtude que diz respeito à minha vida até fora da igreja. E por último, a regra de vida, ela nos fala sobre as academias, né? Isso é uma tradição na congregação mariana, sobretudo na história, naquelas congregações onde tinham mais pessoas jovens, estudantes, universitários, que é justamente a formação da academia. A academia, nós já tivemos a oportunidade de fazer uma academia intercongregacional, que ela foi chamada de... Agora me escapa aí, alguns presentes aqui estavam lá, foi o curso de liderança. Isso é uma espécie de academia, que é justamente um círculo de estudo que faz com que a pessoa ela possa se aplicar e ter um crescimento num âmbito específico. Então, junta-se ali congregado, vamos trabalhar um determinado ponto, vamos trabalhar um campo doutrinário, vamos trabalhar na parte da pastoral, vamos trabalhar na expansão, vamos trabalhar um tema cultural, um tema profissional. Então, a academia é justamente esse fórum em que podem se reunir congregados de uma mesma congregação ou de várias congregações para tratar de temas específicos. E essas academias, elas não se restringem, até como eu disse, ao âmbito da eclesiológico, mas pode se tratar, por exemplo, de assuntos relacionados a uma profissão comum de um grupo de congregados, a um apostolado desenvolvido de cunho social, e assim por diante. Então, as academias são esse fórum tradicional das congregações marianas. Houve época em que você tinha, por exemplo, academias de oratória dentro da congregação mariana, que eram lugares onde realmente ali dava quase um quebra-pau, né? Ali, porque oratória é você trabalhar a questão da arte do convencimento, da palavra, para transmitir o conteúdo e convencer o seu ouvinte, etc. Então, havia na história das congregações academias que se tornavam atrações atrações que extrapolavam a realidade da igreja. Aquilo era uma coisa bonita de se ver,
pessoas eloquentes, usando da oratória para transmitir argumentos e fazer debates inteligentes, coisas que você não vê hoje nem num debate político, né? Quanto mais hoje você raras vezes vê esses fóruns sendo criados entre congregados marianos para discutir, para argumentar e para fazer essa prática, para se aperfeiçoarem na oratória e em outro tema específico, como na profissão. Pode fazer uma academia de advogados, por exemplo, para tratar de um tema específico. Isso pode resultar numa congregação especializada. Então, existem diversas possibilidades de academia. Então, a formação de hoje foi essa, né? Esse é o tema proposto por essa etapa da nossa formação básica. E agora, da gravação aqui, eu me despeço daqueles que ouviram essa formação